graças porque estamos aqui reunidos para ouvir de Ti, para aprender de Ti, Pai. Para aprender mais sobre os Teus caminhos, Pai. Para aprender mais sobre a nossa conduta diante de Ti, Senhor. Uma conduta, uma forma de caminhar que Te agrade, Senhor. Uma forma de caminhar que condiga com a nossa nova natureza, Pai. Te rendo graças em nome de Jesus, porque o Teu Santo Espírito, Pai, que é responsável por essa transformação em nossas vidas, Pai. Nós jamais seríamos capazes de nos autotransformar, Senhor, se não fosse o poder do Teu Espírito, Pai, nos transformando de dentro para fora, Pai. Nós permaneceríamos no lamaçal do pecado, Pai, escravos do pecado, sem poder de escolha, Pai, escravos daquele de quem fomos vencidos, mas fomos resgatados por Ti, Senhor. A Tua palavra de misericórdia nos alcançou, Senhor. A Tua palavra nos alcançou, Pai. E nós queremos corresponder, Senhor. Nós queremos corresponder a esse chamado que o Senhor nos fez, Pai. Te dou graças por essa tarde, Senhor, pelo Teu Espírito de sabedoria pairando nesse lugar, Pai, ministrando em cada coração. De forma específica, Pai, de forma específica atingir a necessidade, Senhor, de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas necessidades, Pai, não cada um dos meus quereres, Pai, mas das minhas necessidades em Ti. Te dou graças, Pai, por essa tarde, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Pode sentar, igreja. Louvor, obrigado. Pode sentar. Amém. Graças a Deus. Amados, tem uma coisa que cada um tem um hobby, tem uma mania, tem uma distração. Uma das minhas distrações, quando eu era criança, era adolescente, uma coisa que eu gostava muito de fazer era colecionar pedra. Mas não era seixo de rua, não. Era pedras que, pelo menos do que eu entendia na época, eram pedras semi-preciosas, vamos dizer. E eu gostava, na época, quando eu era adolescente, tinha uma coleção de revistas que vinha com uma amostra de pedra. Era aquela pedra no formato ou polido ou lapidado, e também vinha aquela mesma pedra no formato bruto. E eu gostava muito, eu gostava de ler, gostava de me inteirar. E aconteceu que em 97, eu acho que foi no início de 98, eu tive a oportunidade de viajar para a Chapada Diamantina, numa excursão de 9 dias, era dessas excursões que se formam aí o pessoal vai de ônibus, e eu fui. Eu fui sozinho, porque como era uma viagem que minha mãe gostaria muito de ir, ela não pôde ir, e ela pagou para eu ir. Eu tinha 16 anos na época, e lá vai eu, sozinho para a Chapada Diamantina. Eu me senti em casa, naquele lugar. E eu doido para achar uma pedrinha, um diamante, o que fosse. E daí tinha os guias lá, e a gente tinha os passeios, né? Entrava lá nos rios, basicamente em rios. E um deles específico, aí o guia, que já tinha sido garimpeiro de diamante, ele falou, não, esse rio daqui, ele tem diamantes também, mas está a 10 metros de profundidade. Ou seja, estava enterrado a 10, era um rio que entrava, não era rio fundo, mas ele estava enterrado a pelo menos 10 metros de profundidade. Mas aí eu ficava olhando assim, não, mas quem sabe, né, de repente, alguma pedrinha assim, eu não encontro. E toda hora eu ia lá, pegava uma pedrinha que eu achava diferente. Isso aqui é um diamante. Aí eu ia lá olhar, saía catando, todo mundo tomando banho de rio, eu lá catando pedra. E eu pegava, voltava para ele, isso aqui é um diamante. Ele, não é não.
Ele já não me aguentava mais me ver, de perguntar. E coisa preciosa geralmente é assim, amados. Quem não entende não dá valor. Quando você chega a alguma coisa valiosa nas suas mãos, se você não souber nada daquilo, você vai tratar aquilo como algo comum. É um olhar apurado que você não tem, é um olhar treinado que você não tem, é o conhecimento necessário que você não tem. Aquilo que é precioso vai parecer comum aos olhos indevidos. E Jesus, lá em Mateus, e eu gostaria que você começasse abrindo lá, Mateus, no capítulo 7. Mateus, no capítulo 7, no verso 6, ele diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Por quê? Para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Você sabe o que é dilacerar? É despedaçar. Não lance as suas pérolas aos porcos, para não acontecer de elas pisarem aquilo que você tem de precioso. E ainda mais, se voltar contra você e te dilacerar. Amados, eu tenho por certo que quando Jesus fez essa analogia com os porcos, eu queria poder estar lá, se isso acontecesse de fato, mas certamente esses porcos estavam esperando algo, e não era pérolas. Ele nem sabia o que era pérola. Você sabe o que é que os porcos queriam? Alimento. Algo que enchesse a barriga deles. Algo que os satisfizesse. Algo que fizesse aqueles porcos saírem de barriga cheia. E acredite, pérolas não iam fazer isso. Pérolas, quando você lança na lama, sabe com o que é que elas vão parecer? Com lama. Elas passam a ter a cor da lama, o aspecto da lama, o cheiro da lama. Elas não perdem o valor, continuam sendo pérolas. Mas vai se parecer muito com o meio que ela está. Os porcos só vão saber que aquilo não se come. Aí vai se voltar contra você, o dono das pérolas, e vai te atacar, te dilacerar, te destruir. Eu não sei se você sabe, mas porco tem disso também. Vez ou outra aparece uma notícia de algum fazendeiro, criador de porco, que acontece dele desmaiar no chiqueiro e passar dias lá e os porcos vão lá e comem. Isso não é tão raro de acontecer, tá? Então, os porcos têm disso também. Dito isto, abre lá em Salmos, no capítulo 25. Salmos, no capítulo 25 e no verso 14. Ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Sobe um pouquinho no verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O que é que tem de comum nesses dois versos? Eu propositalmente li primeiro o 14, para depois ler o 12. Mas os dois têm uma característica em comum. Volta lá no 12, para ver se os irmãos vão encontrar. No 14. Põe aqui, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Está na revista atualizada, né? É para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vai para o 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O que é que tem de comum nesses dois versículos?
Hã? Temor ao Senhor. Amados, o conhecer ao Senhor, a instrução do Senhor, a sabedoria do Senhor, você conhecer as instruções dele no caminho, para que ele te instrua no caminho que você deve escolher, para que você compreenda do Senhor, daquilo que você quer para a sua vida. Isso não vai vir sem antes haver temor. É uma condição necessária haver, antes do conhecimento, tem uma base, tem um fundamento. O temor ao Senhor. Você não sabe qual caminho escolher. Puxa, cheguei numa bifurcação, num dilema na minha vida. Eu não sei se vou para a esquerda, se vou para a direita. Eu não sei se de repente eu faço um curso, um vestibular, ou então eu vou trabalhar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se congrego nessa igreja, se de repente eu vou para outra. Eu não sei se eu faço isso ou aquilo. Aqui, ele está dizendo que se você teme ao Senhor, ele vai te instruir no caminho que você deve escolher. Agora, se você não tem instrução, amados, se você vive em dilemas na sua vida, se você vive clamando ao Senhor, Senhor, me responde, eu quero saber qual a tua vontade para a minha vida, eu quero entender mais de ti, eu quero aprender mais de ti, e de alguma forma você entende que não tem resposta nenhuma, e você pode até perguntar, como é que pode? Eu estou pedindo ao Senhor para Ele me instruir, para Ele me ensinar, para Ele me mostrar o caminho dEle. Por que eu não ouço nada? Porque a resposta do Senhor é um silêncio para mim. Amados, a palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações e que não existe lugar tão profundo na terra que os olhos dele não nos alcancem. O próprio Davi falou isso. Ainda que eu faça minha cama no mais profundo do oceano, ainda lá, os teus olhos vão me ver, a tua mão vai chegar até mim. Porque ele fazia isso com Davi, e eu aqui tão pertinho, congregando na igreja, e ele não fala comigo. Amado, medita um pouco nessa parte, sobre essa necessidade prévia de temer ao Senhor, para que você possa conhecer os seus caminhos. Verso 14. A intimidade do Senhor é somente, que a intimidade com o Senhor é somente para aqueles que o temem. E Ele dará a conhecer a sua aliança. Abra lá em Provérbios, no capítulo 3. Eu te digo, quando você tem intimidade com o Senhor, assim como é um filho criança na casa do pai, ele não vai ter a intimidade, não vai apenas dar acesso a ele a direitos. O filho pode, é lógico, chegar na geladeira do pai sem precisar pedir permissão. Senhor pai, deixa eu abrir a geladeira para eu pegar aquele pedaço de chocolate. Não. O seu filho faz isso porque tem intimidade. Ele não está na casa de um estranho, ele está na casa dele. Mas não é só de direitos que os filhos que têm intimidade com o pai, não é só de direitos que um filho goza. O filho vai ter também o zelo do pai, que se manifesta também de outras formas. Veja aqui, em Provérbios, no capítulo 3, e no verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão,
porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 8, você não precisa abrir, mas ele diz o seguinte: e o Senhor, ele tem cuidado de nós, ele zela por nós, mas se vós estáis sem correção, você já não é mais filho. Já não sois filho, sois abastados. Coloca aí Hebreus no capítulo 12, verso 8. Vamos acompanhar exatamente como diz o texto. Mas se estáis sem correção, já não sois filhos, sois abastados. De que todos têm se tornado, todos os seus irmãos têm se tornado alvos de correção, porque o Senhor ama e ele corrige a quem ama. Mas se estáis sem correção, não sois filhos, e sim abastados. O que são abastardos? São filhos ilegítimos. Essa é a definição de abastardos, filhos ilegítimos. Anderson, e o que acontece se eu simplesmente, eu não tenho livre-arbítrio? Eu posso escolher os meus caminhos? Pode, com certeza. Esse teu livre-arbítrio foi o Senhor quem te deu. Vamos ver Romanos, no capítulo 1. O que é que acontece quando alguém escolhe os seus caminhos? E você tem todo o direito. Romanos, no capítulo 1 e no verso... Vai ser uma leitura um pouco longa, eu vou ler mais rápido, mas você me acompanha. Vamos ver a partir do verso 20, Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Preste atenção agora, verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com o outro. Por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E daí segue. Dá um pulo lá em Juízes. Livro de Juízes. Opa. No capítulo 6. E no verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E vai seguir toda essa história de Gideão. Você percebeu, amados, o que é que acontece quando a gente segue o nosso próprio caminho? Deus, ele não vai te pegar pelo pescoço, porque ele tem um plano para a sua vida. Ele vai te pegar pelo pescoço e levar a pulso. Qualquer pessoa, quando resolve seguir os seus próprios caminhos, e teima em seguir os seus próprios caminhos, e teima em seguir a sua própria cabeça, Deus deixa. Quer seguir teus caminhos?
Deus deixa. Ele te deu livre-arbítrio para isso, amados. Quer escolher outro caminho? Pode ir. E eu te digo mais. Não necessariamente você vai sofrer algum dano de você seguir os seus próprios caminhos e ganhar dinheiro. E ter sucesso na vida. E ser bem-sucedido na carreira que você escolher. Pode acontecer, pode. Mas, amados, bem que Salomão falou, melhor é o final das coisas do que o início delas. Você, amados, isso daqui que a gente chama de corpo, não se esquece disso. Isso aqui é uma semente. Isso aqui é uma semente para gerar uma árvore. Que semente é essa que você tem plantado com a sua vida? O que vai determinar o que é que essa semente vai gerar são as tuas escolhas. O que é que você tem feito com esse corpo? Ou não só com esse corpo, mas com as tuas escolhas da vida. Eu repito, o Senhor Deus, Ele te ama muito, mas Ele não vai te forçar nada. Você que está aqui, Senhor, me dá um sinal, me toma pela mão, me faz mudar um caminho. Deixa eu te dar uma resposta a esse pedido que o Senhor tem te feito. Ele não vai tomar a tua mão. Mas só por eu falar isso, essa é a resposta que você precisa ouvir, e de que é Ele quem está falando. A resposta que você precisa não é que Ele pegue na tua mão, é que você seja instruído corretamente acerca do que a palavra diz. Você não é o robozinho do Senhor. Ele te dotou de inteligência, de sapiência, de sabedoria, em algum grau, todos nós, em algum grau de conhecimento, para que a gente consiga discernir o que é bom e o que é mal. Mas você está livre para tomar as suas escolhas. Ele não vai te tomar pelo pescoço. Ele já te instrui na palavra. E você será bem instruído se você temer ao Senhor. Abra lá em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios no capítulo 4. Quem é que está no computador aí? É Guilherme? É por causa da luz, eu não estou conseguindo ver, mas só se prepara, depois eu vou. Provérbios capítulo 4. E no verso, pegue do verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Eu adoro essa passagem. 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando ele fala aqui no verso 23, deixa aqui por enquanto, verso 23, ele diz, sobretudo, o que se deve guardar. Porque Salomão, ele abriu esse versículo com essas duas palavrinhas, sobretudo. Por quê? Sobretudo, o que se deve guardar. Bom, o que foi que ele falou antes? O que foi que ele disse antes acerca do guardar? Ele pediu para guardar o que antes? Verso 21. Na verdade, 20, porque o 21 faz referência ao 20. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os
no mais íntimo do teu coração. O que é que a gente deve guardar no mais íntimo do coração? Os quê? Os ensinamentos. Aí ele fala o verso 22, e no verso 23, ele colocou algo, ele disse assim, ó, acima de tudo. É uma declaração forte, Deus colocar acima, inclusive do que eu disse antes, guarda o teu coração. Perceba, amados, eu já tinha falado isso antes, mas eu amo essa passagem, eu vou martelar até o fim dos meus dias, amados. Se existe algo que Deus zela, você sabe o que é? É a sua palavra. Pense em algo que Deus zela para cumprir. Pense em algo que Deus zela para que a gente aprenda dela, da sua palavra. Pense em algo que Ele ama, é a sua palavra. E Ele diz, guarda a minha palavra no teu coração, mas olha, tem algo mais fundamental ainda, que você deve guardar. É o teu coração. Eu já fiz essa analogia antes. Eu vou repetir, caso você não tenha estado aqui. Se você pegar água limpa, colocar numa cisterna suja, o que é que vai acontecer com a sua água limpa? Ela vai sujar. O que é que vai acontecer se você pegar pérolas e lançar aos porcos? Vai virar lama. O valor vai continuar lá da pérola, mas os porcos não vão dar valor, não vão transformar as vidas dos porcos. Guarda a minha palavra, meu filho, no teu coração. Mas olha, antes disso, acima de tudo, guarda o teu coração. É de lá que procede as fontes de vida. Abra lá em Lucas, no capítulo 8. E deixa o dedo aqui, faça assim com o dedo e marca aqui, porque depois pode ser que a gente volte. Lucas, no capítulo 8. Aqui, você vai encontrar a explicação da parábola do semeador. Você lembra bem? Você já aprendeu desde o DI. E saiu o semeador a semear e jogou a semente na beira da estrada. E tem uma semente que caiu num trecho pedregoso. Teve outra semente que caiu em terra boa, mas cheia de espinhos e abrolhos. Teve outra que caiu e as aves do céu vieram e pegaram. Teve outra que caiu em terra boa, e essa frutificou. No final das contas, Jesus ele dá a explicação da parábola para os discípulos. E ele explica, não, aquela que caiu no meio dos espinhos, aquela que ela até cresceu, mas os cuidados do mundo foi lá e abafou a palavra. Aí teve outra que ela caiu na beira da estrada e as aves do céu, é uma analogia para o inimigo, foi lá e roubou a palavra. E ele explicou a parábola. Você lembra o que foi que Jesus falou acerca, sem olhar, sem filar? Você lembra o que foi que Jesus falou acerca dessa semente que caiu em boa terra? Quem lembra? Pode falar, se você lembra, pode falar. O que foi essa semente que caiu em boa terra? Alguém lembra? Dou-lhe uma. Oi? Ela produziu. Daí o quê? A 30, 60, isso, foi isso que aconteceu com a semente. Mas daí ele fez aquela comparação. Ora, aquela que caiu entre os espinhos, o que são os espinhos? São os cuidados do mundo. Ele foi lá e abafou. Teve aquela que caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeu. O que são essas aves? São o inimigo que veio e roubou a palavra.
E ele disse, ó, tem uma semente que caiu em terra boa e essa produziu 30, 60 e 100 por um. E ele explicou o que era essa boa terra. O que é essa boa terra? Oi? O coração. Mas o que foi que ele disse sobre esse coração? Lucas 8, verso 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Não é somente ouvir, amados. Ouvir, todo mundo ouviu. A semente que caiu na beira do caminho, aqui caminham em terra pedregosa, aqui caiu no meio dos abrolhos, dos espinhos, todos eles ouviram. Mas a que frutificou, foi a que caiu, foi aquela que foi ouvida por um bom e reto coração. Você lembra que a palavra é boa? Você lembra que Deus zela sobre a sua palavra para cumprir? Ela é boa? A semente que Deus lança na gente é excelente. Pense numa semente que dá fruto. Agora experimente jogar ela no meio de espinhos. Experimente jogar ela em solo pedregoso. Você vai esperar que ela dê fruto, porque é a palavra do Senhor sobre a minha vida, mas não vai dar fruto. Sabe por quê? A palavra que dá fruto é aquela que cai em bom e reto coração. É por isso que em Provérbios, Deus, por meio de Salomão, está dizendo, olha, sobre tudo o que tu deve guardar, presta atenção, tu deve guardar o teu coração. É lá que eu vou querer lançar as minhas sementes. Se o teu coração estiver ocupado com coisas que não são boas, para colocar no mínimo, não vai gerar o fruto que você espera. E você vai esperar que dê fruto, sabe por quê? Porque é a palavra do Senhor. Você vai teimar, você vai acreditar, você vai colocar na sua cabeça que não, essa palavra ela vai dar fruto. É o pastor fulano de tal que está falando, ele está lendo a Bíblia. Ele pegou esse versículo e leu para mim, ele profetizou sobre minha vida. Essa é a palavra de Deus, vai dar certo. Não vai não, amados. Não vai não. Se tu não cuidar do teu coração, aquela palavra que foi plantada para gerar vida, deixa eu te dizer, vai gerar morte. Porque você vai se apegar àquilo com a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, olha só que tragédia, amados, para a tua vida. Agarrado com a palavra de Deus, tu vai naufragar. Pensando que é uma boia. Eu vou me salvar, porque é a palavra de Deus, amado. Se o teu coração não estiver alinhado, tu vai naufragar. Se o teu coração não estiver alinhado a essa palavra. Tudo bem? Vamos lá. Volta lá para Provérbios, capítulo 4. Eu sei que você está com uma pedra na mão, porque eu estou dizendo que você vai naufragar com a palavra de Deus nas mãos. Mesmo com a palavra de Deus nas mãos, você vai naufragar. Amados, o teu coração é o que vai fazer essa semente frutificar e gerar semente. A natureza da semente, de qualquer semente, está na própria semente. Aquela semente, ela tem nela a capacidade de gerar uma árvore e gerar frutos, é a natureza dela. É assim com a palavra do Senhor. Mas uma semente não gera semente sozinha.
não gera uma árvore, frutos sozinha. Ela precisa de simplesmente uma terra. É isso que a gente viu até agora. Aquela que caiu entre os espinhos, caiu na terra. Aquela que caiu em terreno pedregoso, também caiu numa terra, só que não tinha profundidade. Somente aquela que caiu em boa terra, ou o que Jesus explicou, é aquela pessoa que ouviu com reto e bom coração. Somente essa é que frutifica. Filho meu, atentas para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração. É Guilherme, né? Eu não estou conseguindo ver. Faz o seguinte, procura Luci, procura aí na internet, faz uma busca, coloca assim, mapa do tesouro. Aí tu vai abrir a imagem melhor que tu encontrar e joga aqui. Enquanto isso, a gente vai abrindo lá em Jeremias. Jeremias, no capítulo 17. Capítulo 17. E no verso 9, já vamos cair em cima do versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha o que Deus disse aqui para Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa é a hora que você pergunta: Anderson, como eu posso conhecer meu coração? Porque o próprio Deus está perguntando, ele está arguindo o profeta: quem pode conhecer o coração do homem? Pense no negócio enganoso, é o coração do homem. Como é que eu posso saber para onde o meu coração está se inclinando? Tudo bem, Anderson, você, vá lá. Eu até creio nessa história de guardar o coração. Graças a Deus que você crê. Mas e aí, como é que eu vou saber se meu coração está pesando para o lado certo ou pesando para o lado errado? Amados, se você já tem algum tempo de igreja, você já sabe a resposta, que é o Espírito Santo. Eu já vou direto. O Espírito Santo, ele te ajuda nessa parte. A Bíblia diz, Jesus, quando estava se despedindo, disse que ia enviar um paracleto, um auxiliador, um ajudador. Disse que ele é quem iria nos instruir acerca da verdade. Ponto. Essa é a resposta, sem arrodeios. Mas suponha que você não tem intimidade com o Espírito Santo. Suponha que você não sabe direito ouvir a voz do Espírito. Eu não sei se isso aqui é o Espírito falando, se isso aqui é minha carne. Pronto, eu vou dar uma colher de chá para você, que talvez não saiba discernir bem se é o Espírito falando, se é a sua carne. Quando você coloca um propósito no coração, vamos lá, e eu vou pegar um propósito bem de igreja mesmo. Não, o meu propósito, o meu sonho é ser missionário. Show de bola. É ser missionário. É mesmo? Glória a Deus. Tá, e você quer ser missionário onde? Nos Estados Unidos. Não, meu sonho é ser missionário em Luxemburgo. Não é o técnico, o ex-técnico da seleção não, tá? É um país pequenininho lá na Europa, mas pense num país top de linha. Amém, para ser missionário. Mas não há nada de errado
Eu estou dizendo assim, ó. Eu estou supondo que você não sabe reconhecer a voz do Espírito, tá? E você quer saber se aquilo dali é de Deus ou não. Se aquele propósito ele vem com um adorno de algo que você gostaria muito, como, por exemplo, sei lá, morar num país desenvolvido, num país onde eu vou ter paz, onde eu não vou ter perseguição. Esse propósito, você coloca ela numa caixinha amarela. Você coloca um post-itzinho, escreve assim, ó, atenção, e cola nessa intenção do coração. Você não vai descartar. Você também não vai mergulhar de cabeça. Você só vai colocar assim, ó, atenção. Sabe por quê? Muitas vezes as nossas boas intenções, a nossa, deixa eu reformular, muitas vezes a nossa carnalidade, ela não vai aparecer como carnalidade, ela vai aparecer invernizada de santidade. O que é que tem de mais legal do que ser missionário? Uau, é de Deus, surgiu isso de dentro de mim, de ser missionário em Luxemburgo. Eu repito, eu estou levantando uma hipótese para quem não sabe reconhecer a voz do Espírito e quer algum norte, só para saber se é de Deus ou não esse negócio. Coloca isso numa caixinha amarela, porque, deixa eu te dizer de outra forma, quando a pessoa está buscando os seus próprios interesses, e bota na cabeça de ser missionário, também decide ir para Luxemburgo. Você entendeu o que eu quis dizer? Quando Deus, Ele coloca essa missão no seu coração, e vai que seja de Deus mesmo, você vai ser missionário nos Estados Unidos. E é Deus. Tem aqueles irmãos que têm no coração o desejo de ser missionário nos Estados Unidos. Mas por dentro, lá por dentro, o desejo do irmão é poder morar num país legal, bacana, com um bom estilo de vida. É por isso que você vai colocar isso numa caixinha amarela, porque você não sabe a priori se aquilo é de Deus ou se é a tua carne. Achou algum mapa aí, Luci? Põe aí, eu quero ver se ele vai servir. Eita, esse não vai servir não, procura outro, Luci. Não, aliás, esse serve, agora que eu reparei. Esse serve. Vamos lá. Aqui você tem um mapa do tesouro, como qualquer outro mapa. Consegue apagar aqui também? Eu acho que essa. Isso, pronto. Aqui você tem um mapa do tesouro. Eu já tinha feito essa analogia aqui antes, mas, dado o assunto, eu vou precisar apontar novamente para essa analogia. Você tem aqui o mapa. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. O que é que a palavra de Deus vai fazer? Ela vai te instruir no caminho que você deve andar, até chegar ao seu objetivo, aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas tem um detalhe. Todo mapa que se preze vai ter que ter aquele desenho lá na ponta. Você sabe o nome daquilo? Bússola? Na verdade, aquilo é rosa dos ventos. Mas o objetivo daquele carinha dali, daquele desenho, é apontar onde é que é o norte. Se você pegar um mapa e não tiver aquele carinha ali, chamado rosa dos ventos, tanto faz para você ler o mapa assim, ou ler ele assim, ou assim, porque você não sabe onde é que, para que lado é o norte. Então, se você vai atrás de um tesouro, você precisa de duas coisas. Você vai precisar do mapa para se orientar, aquela rosa dos ventos lhe orientando, e vai precisar, sim, de uma bússola. A bússola, ela, hoje com o GPS, eu ouvi dizer que existia bússola antigamente, mas hoje tem GPS.
ela parece um relógio, e ela tem uma agulha, tem um ponteiro, que ela só aponta para o norte magnético da Terra. Ela sempre vai estar apontando para o norte. Você vire para cá, vire para lá, ela sempre vai girar para manter o norte. Pronto. Esse é o objetivo da bússola, é te referenciar. Então, glória a Deus que você tem essa palavra. Ela é o teu mapa. Ela é quem vai te instruir. Você vai pegar por aqui, olha, quando você passar por aqui, você vai ver uma escada, você vai descer a escada. Quando você desce a escada, à sua direita você vai ter um caixa de som, à sua esquerda também vai ter um caixa de som. Se você continuar seguindo, depois de descer a escada, pegar a esquerda, seguir em frente, vai andar mais alguns passos, depois girar à direita, você vai encontrar o corredor da igreja. Isso a palavra de Deus faz. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, se tu resolver ler essa palavra de Deus, não assim, mas assim, ou então assim, não, mas a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Espera aí que eu vou subir num prédio ali. Vou chegar lá na beira. Deus, se tu ama a minha vida, a tua palavra diz que eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. E se tu me ama de verdade, eu sei que para tu todas as coisas é possível. Eu vou pular daqui e o Senhor vai me enviar os anjos para me guardar. Eu estou sendo exagerado de propósito. Mas qualquer outro exemplo menor que esse que você puder pegar, vai se aplicar a se você resolver pegar essa palavra. Lê ela assim, enviesado, de ponta cabeça, porque somente a palavra de Deus, se você pegar esse livro aqui, e resolver ele da sua cabeça, de qualquer forma, com qualquer coração, isso pode te matar. Anderson, eu preciso de uma bússola. Parabéns, você chegou à conclusão correta. E o que é essa bússola? O Espírito de Deus. Eu vou catucar de novo nessa ferida. Se você se agarrar a essa palavra de qualquer forma, com qualquer coração, você vai naufragar, agarrado à palavra de Deus. Eu sei que isso machucou gente aqui. Eu vou de novo. Se você se agarrar a essa palavra de qualquer forma, com qualquer coração, você vai morrer. E vai trazer morte para os que te cercam. Vão olhar para você e dizer, não, mas fulaninho é crente, fulaninho conhece a palavra. Vamos prestar atenção na vida dele, ver qual é o exemplo que a gente pode tirar. E vá lá, o irmãozinho naufragando, morrendo, e pessoas te seguindo para o buraco. Foi o que Jesus falou lá para os escribas e fariseus. Cegos, guias de cegos. Abra lá em 2 Timóteo, a gente já está acabando. Dê graças a Deus, porque a gente já está acabando. 2 Timóteo, no capítulo 4, o louvor, por gentileza. 2 Timóteo, ou como falam alguns irmãos, 2 aos Timóteos, no capítulo 4. Já que existem os filipenses, os coríntios, que Paulo escreveu para cidades, né? Chegou aqui em Timóteo, aí os irmãos vão aos Timóteos, 2 aos Timóteos. Era discípulo de Paulo, amém, amados? Isso é, se você não entendeu a piada, eu explico, não tem problema, tá? Timóteo era discípulo de Paulo. 2 Timóteo, no capítulo 4. E no verso 1 mesmo, para começar. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Eu não sei se você já teve coceira no ouvido, coisa difícil de acontecer. Mas você fica louco para encontrar o quê? Uma tampa de caneta. Se não tiver tampa de caneta por perto, vai o dedo mesmo. Pense em algo que agonia, você fica se contorcendo e querendo coçar. Mas quando você encontra uma tampa de caneta, daquela Bic, aí você coloca ela no ouvido e... isso mesmo. Assim... Me diz aí você, o que é que você sente quando coça o ouvido com uma tampa de caneta? Alívio. É isso que você sente. Você sente alívio quando está coçando. Sabe o que foi que Paulo falou aqui? Que nos últimos dias as pessoas não vão aguentar a sã doutrina, a doutrina real, a doutrina que tem juízo. O que é que eles vão fazer? Eles vão se cercar de mestres, como que tendo coceira nos ouvidos. Vem cá, mestre. Me empresta aí teu dedinho. Isso, mestre. Vai, coça aqui. Isso, assim. Fala para mim que ele me fez sacerdócio real, ele me fez nação santa, povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva. Eu adoro essas coisas, irmão. Sabe o que o mestre ele vai fazer? Esses mestres vão fazer... Eles vão coçar teu ouvido usando a palavra de Deus. Vamos lá em Efésios 4. É o último versículo, eu prometo. Efésios no capítulo 4. Pouco depois dele falar para que veio a instituição, né, ou Paulo ensinando acerca dos 5 dons ministeriais, ele dá o propósito e ele diz no verso Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14, olha o que ele diz, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu queria destacar ao que ele diz aqui. Levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Amados, graças a Deus pela palavra, graças a Deus pelas promessas e pelos ensinamentos que ela tem acerca da nossa nova realidade, de que sim, somos nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas, amados, se esses versículos têm sido usados para você ter aquela massagem no ego, sim, amados, a unção de ensino da igreja, a unção de ensino da igreja não é para coçar teu ouvido, é para limpar teu ouvido, é para limpar essa sujeira que está querendo te contaminar. Esse dedinho aqui da igreja de Cristo, ele não vai ser usado para afagar ninguém, para coçar a orelha de ninguém. Você sabe o que é que acontece quando você pega algo, um instrumento correto, porque até cotonete, é o que você ouve os médicos falar, se você não use cotonete, por que é que vai fazer? Colocar o cotonete, vai empurrar a cera mais lá para dentro do ouvido. Existem instrumentos corretos para ensino, para remover a sujeira. Existem instrumentos corretos para remover essa sujeira que acumula no seu coração, para remover a sujeira que se acumula no seu ouvido, e não é com um afagozinho de orelha. Não se cerca desses tipos de pessoas, amados. Aquelas que querem te ver bem por meio de uma massagem nas costas, por meio de palavras bonitinhas,
eles também vão usar a palavra de Deus, mas se tudo que você estiver precisando ouvir para salvar a sua vida é uma exortação, é isso que vai te salvar. Não é uma palavra bonitinha não é um salmo bonitinho, ou palavras bonitinhas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se isso não for para aquele momento, para o que tu estiver precisando, você pensa que isso é uma boia, isso aqui vai ser uma âncora, e vai te puxar lá para o fundo. Levanta a tua mão. Graças a Deus, nenhuma pedra. Fica de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Seja abençoado na prática dessa palavra, amém?